Chegamos no 7º episódio da nossa série de vídeos analisando o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai continuar analisando o arco dos Cavaleiros Negros, dessa vez focando um pouco mais no Shun e no Shiryu, que vão enfrentar o Andrômeda Negro e o Dragão Negro. Desde já eu te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal dos Manuscribas, a dar uma olhada na playlist Mangá de CDZ para ver os outros vídeos anteriores, em que eu analisei o arco da Guerra Galáctica e o início do arco dos Cavaleiros Negros. Lembrando que o objetivo dessa série é cobrir o mangá de Saint Seiya inteiro, mas para isso eu vou precisar da sua ajuda. Bora começar o capítulo 15, onde a gente tem o Kiki sentado à beira de um riacho e ele tá segurando aquele guizo que o Seiya tinha dado pra ele e tinha pedido pra que ele entregasse pro Shiryu. E aí o moleque ficou lá, meio sem saber se o Shiryu ia aparecer ou não, ficou esperando. E aí, de repente, cara, cai alguma coisa do céu. E não é nada menos do que um caixão onde está o Shiryu. Sim, o Shiryu apareceu do nada e um caixão caindo do céu. É engraçado pensar, né, que isso provavelmente foi combinado, cara, entre o Mu e o Shiryu. Ele deve ter chegado pro Mu e falado assim: Mu, quero voltar pro campo de batalha, mas eu quero voltar, cara, em grande estilo. E aí o Mu fala assim: mano, e se eu te colocar dentro de um caixão e te jogar em cima do Kiki? Nossa, Mu, que ideia foda. E aí fizeram. A gente não pode negar que deu certo, né? Foi uma grande entrada aí do Shiryu, depois de ter voltado da morte pela segunda vez. Enquanto isso, o Shun, que estava caminhando pelas cavernas ali no Monte Fuji, escuta um barulho de guizo, encontra caído no chão algumas peças da armadura de ouro e acaba descobrindo que o Seiya tinha caído naquele abismo e estava incapaz de subir de volta. E aqui eu acho legal a gente se atentar a dois detalhes, tá? Primeiro, o Yoga, no capítulo anterior, ele tinha ouvido o guizo do Seiya. Ele pensou em procurar ali pelo Seiya, mas olhou em volta, não encontrou e seguiu em frente. Enquanto o Shun ouviu talvez com um pouco mais de clareza o guizo e conseguiu encontrar o Seiya. Eu interpreto uma certa sutileza aí, em que o Yoga, né, ouviu o guizo, lembrando que o guizo ele é como se fosse um símbolo de amizade ali entre os Cavaleiros de Bronze, né? E talvez o Yoga tenha ouvido, ele tenha sido tocado ali pela amizade, mas pra ele é alguma coisa meio distante, alguma coisa meio incerta, e ele falou assim: ah, quer saber, eu vou continuar em frente, eu acho que eu só tava viajando aqui, não escutei nada, e foi. Enquanto o Shun, que já é um personagem muito mais aberto a criar relações de amizade, escutou o guizo e decidiu ir atrás da origem do som e acabou encontrando o Seiya. Eu acho que esse é um pequeno detalhe muito interessante, quase como se quanto mais você valoriza essa amizade, com mais clareza você vai escutar os guizos, né? Outro detalhe super importante, que eu não sei se isso já estava estabelecido, né, pelo Kurumada, mas repara que o Shun ele vai usar a corrente para salvar o Seiya lá embaixo, e ele prende o pulso do Seiya com a sua corrente circular, que é aquela corrente de defesa. Eu não sei se já estava estabelecido pelo Kurumada que a corrente circular é a de defesa e a triangular lá, aquela pontiaguda, é a de ataque. Ele só vai dizer isso lá na Saga das 12 Casas contra o Saga. Mas basicamente aqui ele utilizou a corrente de defesa para tentar salvar o Seiya. E nesse momento em que ele está tentando puxar o Seiya de volta, ele acaba sendo atacado por uma corrente negra, que é a corrente do Andrômeda Negro. E por que aquele detalhe é importante, né? Porque como o Shun utilizou a corrente circular para salvar o Seiya, ele não consegue se defender, porque a corrente defensiva dele tá ocupada tentando salvar o Seiya. Então a única corrente que o Shun tem é a corrente de ataque. E a gente sabe que o Shun sempre hesita na hora de usar a corrente de ataque. Porque tem aquela coisa dele ser pacifista, aquela coisa dele não querer lutar, aquela coisa também que a gente viu um pouco na luta dele contra o Jabu, de que muitas vezes a corrente tem um instinto assassino, e ele tem que segurar um pouco a onda da corrente, porque senão ela vai causar um estrago muito grande, né? Então a gente vê que o Shun ele tá sempre muito nerfado. Ele tava nerfado contra o Jabu, porque ele queria segurar o ímpeto da corrente de atacar, porque ele não via sentido naquela luta. Depois ele enfrenta o Ikki e não quer lutar contra o próprio irmão. E agora ele vai enfrentar o Andrômeda Negro, que é um inimigo que ele sabe que é um inimigo, e que ele sabe que ele não vai conseguir dialogar, não vai conseguir conversar com esse inimigo. Porém, o que vai nerfar o Shun aqui é o Seiya, que tá caído lá no abismo e que ele tá utilizando uma das correntes para tentar trazer o Seiya de volta. E qualquer movimento em falso, a corrente pode largar o Seiya e ele cai para ainda mais fundo no abismo. Então é um recurso narrativo que o Kurumada usou
pra nerfar o Shun mais uma vez. E vai continuar sempre nerfando eles nas lutas, até que mais pra frente a gente vai ver que o Shun tem esse poder oculto que é muito mais forte do que o dos outros cavaleiros. E aqui a gente já tem também um confronto moral entre o Shun e o Andrômeda Negro, em que o Shun quer salvar a vida do Seiya e o Andrômeda Negro fica falando pra ele soltar o Seiya, porque ele já tinha sido atingido pelos meteoros negros e ele estava prestes a morrer, então pra que se arriscar tentando salvar esse mano, sendo que você pode simplesmente largar ele lá e poder lutar com todas as suas forças. E obviamente, né, o Shun não vai deixar o amigo dele cair no abismo e mesmo aí se arriscando, ele se recusa a soltar o Seiya. E é nesse momento que chega o Dragão Negro, que pede aí pro Andrômeda dar uma segurada na tortura, porque o Shun é o irmão do mestre deles, né? E ele não falou isso com o intuito de salvar a vida do Shun, ele falou com o intuito de, cara, não tortura ele, mata ele de uma vez. E aí o Andrômeda, muito misericordioso, falou assim, então eu vou matar ele de uma vez, com todas as forças das minhas correntes. E aí ele aplica aquele golpe bem legal, que ele transforma a corrente negra em várias serpentes que vão subindo ali pelo corpo do Shun. Enquanto o Shun tá sofrendo terror dessas serpentes negras, o Seiya acorda e chama por ele, pedindo para que o Shun não se preocupasse com a vida dele e o soltasse para que ele pudesse lutar contra os Cavaleiros Negros. Porque se ele não soltasse, os dois morreriam. Agora tem um quadrinho muito importante que vai mostrar muito sobre o personagem do Shun e muito sobre o caminho que ele vai percorrer nesse arco dos Cavaleiros Negros. Porque ele fala que ele não vai soltar o Seiya porque toda essa luta aconteceu por culpa dele. Lembrando que desde quando o Ikki apareceu lá na Guerra Galáctica, o Shun ele tá com isso na cabeça. Ele tá com essa ideia de que o Ikki se tornou o puro ódio porque ele decidiu ir na Ilha da Rainha da Morte no lugar dele. Por ter feito o irmão viver esse pesadelo, ele se culpa, ter envolvido o Shiryu, o Seiya, o Yoga nesse combate, que deveria ser algo que ele resolvia sozinho, ele e o irmão dele, mas ele não consegue, né? Ele não tem poder o suficiente para resolver sozinho, então ele teve que envolver o Seiya, e o Seiya vai acabar morrendo se ele soltar as correntes. Então nesse momento, a culpa é o que move o Shun. É claro que tem ali um sentimento de amizade, mas é um sentimento de amizade que ainda não foi muito bem trabalhado no Shun, diferente do Shiryu, que já foi muito bem trabalhado, essa questão da amizade dele com o Seiya, mas o Shun ainda não. Mas o que realmente move o Shun é esse sentimento de culpa, e ele não vai soltar o Seiya porque ele se sente culpado. Só que aí o Seiya acaba querendo se sacrificar e rompe a corrente, caindo mais fundo no abismo. Nesse momento, a cena volta pro Shiryu e ele acorda. O Kiki leva um susto e o Mu aparece, dizendo que o Shiryu ficou vagando entre a fronteira do mundo dos vivos e do mundo dos mortos durante 7 dias. Mas no fim, ele conseguiu voltar do abismo da morte pela segunda vez. 7 dias antes, o Mu explica que ele precisa de uma grande quantidade de sangue de cavaleiro para conseguir restaurar as armaduras, que como são 2 armaduras, né, ele vai precisar de pelo menos metade do sangue do Shiryu, que não hesita nem por um segundo e já vai cortando os pulsos para poder dar todo o sangue que for necessário para recuperar as armaduras. Reforçando aquele arquétipo do Shiryu como um grande herói, né, como aquele que se sacrifica por uma causa, e não importa o preço, o Shiryu vai estar sempre se sacrificando. Enquanto o Shiryu perde sangue, o Kiki fica muito impressionado e o Mu, ele vai lá, toca nos pulsos do Shiryu e cura as feridas para parar o sangramento. E ele fala que ele ficou impressionado com a determinação do Shiryu em consertar não só a própria armadura, como também a armadura do amigo dele. E isso convence o Mu a consertar as armaduras. Kiki até menciona que fazia anos que o Mu não consertava uma armadura, até porque ele vivia isolado ali em Jamiel, até para se proteger dos emissários do santuário. E ao longo dos anos, dezenas, centenas de cavaleiros foram até lá para tentar consertar suas armaduras. Eles acabavam morrendo no processo, ficando ali no cemitério das armaduras, até que veio o Shiryu. E não só passou pelo desafio do cemitério das armaduras, se mostrou digno de ter a sua armadura consertada, porque claramente ele não estava consertando a armadura por motivos pessoais. Ele estava querendo consertar a armadura para salvar a vida do amigo dele, que vai enfrentar o Ikki e os Cavaleiros Negros. Então o Mu pega aqui as suas ferramentas mágicas e vai restaurar a armadura de Pégaso.
O Shiryu agradece pelo conserto das armaduras e o Mu avisa ele que ele tá com pouco sangue no corpo e que ele precisa se preservar. E que qualquer arranhão pode ser fatal. E aí é aquela cena clássica, né? De que fala assim, Shiryu, você perdeu muito sangue, então se você sangrar mesmo que um pouco, você pode morrer. Aí 2 episódios depois tá tipo o Shiryu numa poça de sangue, sangrando pra caralho, e nada acontece. O Mu apresenta a nova armadura de dragão do Shiryu, mas antes a gente vai voltar aqui na luta do Shun contra o Andrômeda Negro, em que o Seiya quebra a corrente, cai lá embaixo no abismo, e o Shun, a princípio, começa a chorar, porque ele pensa que o Seiya não vai conseguir sair dessa, e depois ele destrói as correntes negras e diz que não há nada que o impeça de vencer a luta. E o Shun, mesmo com certa serenidade no olhar, ele vai lá, aplica o seu golpe, a corrente de Andrômeda, e destrói completamente o Andrômeda Negro. E vamos aqui para o capítulo 16, mas antes disso eu gostaria de te lembrar de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal dos Manuscribas e comentar aqui embaixo do que você está achando dessa série de vídeos. E caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores dessa série, te convido a ir lá na playlist Mangá de CDZ e procurá-los. E continuar nos acompanhando, porque todo sábado tem vídeo novo de Cavaleiros do Zodíaco aqui. Vamos lá, após colocar sua raiva pra fora e destruir o Andrômeda Negro, o Shun obtém mais uma das partes da armadura de ouro. E agora eu acho que é um momento interessante pra gente recapitular onde é que tá essas partes da armadura de ouro. Lembrando que ao todo são 9 partes, tá? 3 delas estão com o Ikki, porque ele já tinha uma, né? Já tinha o capacete, e ele tá com a peça que tava com o Yoga e a peça que o Yoga recuperou do Cisne Negro. Então o Ikki tem 3. O Shun acabou de pegar uma peça do Andrômeda Negro, ele já tinha uma peça antes, e lá no canto, ali pertinho do abismo, tem as 2 peças que estavam com Seiya. E além disso, o Dragão Negro revela que uma das peças está com ele. Então se a gente pegar as 5 que estão aí, mais as 3 do Ikki, tem 8. Então tá faltando uma peça. E nesse momento, a corrente de Andrômeda começa a se mover e o Shun repara que alguma coisa está acontecendo. Tem alguém se aproximando, que é justamente aquele que está com a última peça da armadura de ouro, o nosso querido Shiryu de dragão, com sua nova armadura. E aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque em nenhum momento alguém entregou essa peça pro Shiryu. Então por que o Shiryu tava com o braço direito da armadura? Ele levou essa peça da armadura embora? Tipo assim, a Saori deixou uma das peças com o Shiryu, ele foi até o Himalaia com essa peça? Onde estava essa peça? Ele estava na urna junto com a armadura de dragão e Pegasus, né? É engraçado pensar nisso. Tipo, o Mu tava lá consertando a armadura de dragão, aí tipo assim, fala, pô, o que é isso aqui? Ele pega, tipo, o braço da armadura de Sagitário. Eu achei esse detalhe um pouco bizarro. Quando eles chegaram ali e encontraram o Kiki, o Seiya entregou o Gizo pro Kiki. Não apareceu nada dele tá entregando o braço da armadura. Tipo, ó, tá aqui o braço da armadura de Sagitário, entrega pro Shiryu. Então assim, da onde veio esse braço? E outra, cadê o Gizo? A gente vai observar aqui que o Shiryu em nenhum momento vai estar usando aquele Gizo. Tem a cena aqui em que o Shun percebe a aproximação do Shiryu, mas não fica claro se ele ouviu o Gizo do Shiryu ou se é por causa da corrente, né? Visualmente aqui a gente vê que foi a corrente que alertou que o Shiryu estava chegando, não foi o Gizo. Então onde é que foi parar esse Gizo, né? Tipo, o Seiya teve todo o cuidado de pegar o Gizo, entregar pro Kiki, teve um momento emocionante dele, ó, tá aqui o Gizo, entrega pro Shiryu e tal. E esse Gizo nunca mais vai aparecer. Do nada o Shiryu tá com a peça da armadura de ouro, a gente pode até pensar, porra, será que o Gizo era meio mágico e dentro do Gizo tinha a peça da armadura de ouro, então por isso que eram 4 Gizos, cada Gizo tinha uma peça da armadura de ouro escondida e tal. Dá até pra gente pensar nessas brisas e tal, mas onde eu quero chegar é que o Kurumada, ele preparou um negócio ali com os Gizos, né, mas acabou deixando um pouco de lado. E eu acho que ele esqueceu de verdade, cara. Porque assim, o Gizo ele foi útil, né? Não vamos falar que o Gizo foi totalmente inútil. Ele foi útil porque foi graças a ele que o Shun encontrou o Seiya. Mas aquela coisa do Seiya deixar o Gizo pro Shiryu e os laços de amizade, não sei o quê. Cara, isso não vai aparecer mais. E quando eu tava relendo, eu tava pensando comigo, pô, por que esse negócio dos Gizos não é tão marcante quanto aqueles outros exemplos que eu dei no outro vídeo lá do Yu-Gi-Oh!, do One Piece, que são algumas dessas símbolos de amizade que são tão marcantes, né? O Gizo nos Cavaleiros do Zodíaco acaba não sendo tão marcante assim. Cara, não foi marcante porque o Kurumada esqueceu, cara. Não teve nenhuma outra cena mostrando o Shiryu com o Gizo, e poderia
ter sido muito melhor explorada essa coisa. Não, cara, foi completamente esquecido. Mas enfim, voltando aqui, o Shun, ele fala pro Shiryu que o Seiya tá lá embaixo, e ele repara que a corrente continua se comportando de um jeito estranho, como se houvesse mais um inimigo ali presente. Ele repara que a corrente praticamente ignora a presença do dragão negro e indica uma outra ameaça vindo do outro lado. E é aí que o Shun saca que existe um mistério por trás do dragão negro e ele dá uma pista pro Shiryu. Ele fala assim: Shiryu, cuidado com o dragão oculto. Ele não fala diretamente, tipo assim, ó, Shiryu, tem outro dragão negro, hein, cuidado. Não sei se é porque ele não queria que o dragão negro percebesse que ele descobriu o seu segredo. Então ele fala meio em código, assim, olha, Shiryu, cuidado com o dragão oculto e tal. E aí ele vai lá e desce pra tentar resgatar o Seiya, deixando o Shiryu enfrentando o dragão negro e também sob a ameaça desse tal dragão oculto. O dragão negro já vem com esse discurso de que é perda de tempo, resgatar o Seiya porque ele está fadado à morte e tal. Que o grande tema, né, dessa luta Shiryu versus dragão negro é a questão da amizade. E essa fala já é importante para começar a posicionar o dragão negro como sendo esse cara que não entende o valor da amizade e tal. O Shiryu até menciona, né, que ele não vai deixar o Seiya morrer por causa da amizade. E aí, todo o darkness, todo o edge, o dragão negro fala assim, eu desconheço a palavra amizade. E aí ele vai sumindo na escuridão. Lembrando que eles estão lutando numa caverna, então, tipo assim, tá muito escuro. Obviamente, o Kurumada, ele desenha de uma forma que o leitor consiga ver, né? Então, parece que tá claro, mas na verdade tá muito escuro, né? Eles estão lutando numa caverna. E aí, o dragão negro se esconde na escuridão. E aí, o Shiryu, no completo escuro, começa a ser atacado pelo inimigo. E olha que curioso, o Shiryu fala assim, como ele conseguiu me localizar se tá escuro? Ou seja, o Shiryu não tá com o Guizo, cara. Se o Shiryu tivesse com o Guizo, ele não ia fazer essa pergunta. Porque, porra, ia ser óbvio que o Guizo ia estar entregando a localização dele. Mas não, cara, o Shiryu tá sem o Guizo. Tipo assim, o Kurumada esqueceu totalmente essa porra. E aí, ó, repare que ele continua recebendo vários ataques. Não mostra, né, de onde tá vindo esse ataque. Só que tá claro pra gente. Só que tá claro só pro leitor. Porque o leitor precisa ver o que tá acontecendo. Mas na hora lá, tá escuro pra caramba e o Shiryu não tá vendo nada. E o Shiryu fica muito intrigado, porque tá escuro pros dois, cara. Como que um cara consegue lutar com tanta facilidade no escuro e ele não consegue ver nada na frente dele? E é curioso, mano, porque quando ele tá dando os golpes no Shiryu, o dragão negro começa, tipo assim, cantar onde ele vai dar o golpe. Na esquerda, na direita, não sei o quê. Só que, tipo assim, pra confundir, sabe? Tipo assim, vou dar um golpe na esquerda, aí o golpe vem da direita. Tipo assim, ele faz isso pra confundir o Shiryu e acaba dando errado, porque o Shiryu começa a pensar, porra, peraí, a voz tá vindo de um lado e o golpe tá vindo do outro, então, porra, aí o Shun falou o negócio do dragão oculto, e aí ele começa a montar o quebra-cabeça e fala assim, cara, tem 2 dragão negro. E aí o Shiryu vai lá e ataca o segundo dragão negro. E a gente descobre que é cego. Ele devia ter desenvolvido alguma habilidade sensorial pra lutar de outras formas. E isso explica, inclusive, por que eles escolheram esse lugar pra lutar, né? Porque se eles tinham um dos Cavaleiros Negros cego e que podia ter vantagem de lutar no escuro, por que não colocar essa luta pra acontecer dentro de uma caverna? E o Shiryu só conseguiu descobrir isso graças ao Shun que tinha alertado ele, né? Olha só quanta coisa que tá acontecendo, né? Quantas vezes eles estão se ajudando, né? O Shiryu ajudando o Seiya, né? Retribuindo o favor de ter salvado a vida dele ao consertar as armaduras, o Shun salvando o Seiya, o Shun alertando o Shiryu sobre o dragão oculto. Mais tarde o Shiryu vai ajudar a curar o Seiya ali do terror da morte negra. Então, assim, é muito bem construído isso, sabe? Tipo assim, a amizade entre os Cavaleiros de Bronze, ela tem sido muito bem construída ao longo desse arco, um ajudando o outro, um salvando a vida do outro, e isso vai culminar naquela coisa que, naquela amizade sólida que eles têm na Saga das 12 Casas. O Shiryu menciona que a nova armadura de dragão é bem mais resistente que a antiga, e é um momento que a gente pra analisar a diferença entre as armaduras, né? Porque, a princípio, se a gente olha a armadura de dragão, não vê muita diferença. Só que o Kurumada, ele coloca dragão contra dragão negro
de uma forma muito interessante, porque a gente consegue comparar as duas armaduras. Então a gente consegue comparar a armadura do Shiryu com a armadura do Dragão Negro, que era igual à armadura original, pra gente ver esses detalhes diferentes na armadura, né? E nesse quadrinho aqui a gente consegue ver com mais clareza, né, essas diferenças das armaduras. Aqui o peitoral é um pouco diferente, o cinto é diferente e tal. Um recurso legal do Kurumada pra mostrar pra gente as diferenças das armaduras. Agora vem um momento importante em que o Dragão Negro fala que ele vai vencer o Shiryu com apenas um dedo. Aí o Shiryu acha engraçado, fala assim, me poupe dessas suas bravatas. E ele questiona, né, o Dragão Negro, porque ele acabou matando o irmão dele e ele cagou pra isso, né? Tipo assim, pô, matei seu irmão e você não derramou nenhuma lágrima? Tipo, o que tá acontecendo? E aí o Dragão Negro vai lá e fala, não, eu não tenho amigos, independente de quem for, eu nunca vou lamentar a morte de ninguém. E aí o Shiryu dá um soco no Dragão Negro, não consegue afetar ele. E o Dragão Negro se revela talvez aí o cavaleiro mais forte desses Cavaleiros Negros, né? Que no geral todos foram derrotados por poucos golpes, né? O Dragão Negro já se mostra bem mais poderoso, ele se mostra com uma velocidade acima do Shiryu, que mesmo com a armadura nova, tá tendo muita dificuldade de vencer. E aí, conforme ele prometeu, o Dragão Negro ataca com um dedo, acerta um golpe bem forte ali no Shiryu. E nesse momento, o Dragão Negro ele se toca que, como o Shiryu restaurou a armadura, ele provavelmente teve que abrir mão de muito sangue. E por isso os movimentos do Shiryu estão meio nerfados, né? Então, por mais que o Dragão Negro seja poderoso, essa superioridade dele em relação ao Shiryu tem a ver com o fato do Shiryu estar muito ferido. O Shiryu perdeu metade do sangue dele. E ao perceber isso, o Dragão Negro ficou meio intrigado. Porra, se você tá ferido, se você tá com metade do seu sangue, você não tá em condições de lutar, por que você tá aqui? E aí o Shiryu vai lá e fala que é por causa da amizade. E o Dragão Negro começa a ficar puto, velho, porque ele fala assim, vou repetir, eu não confio em ninguém, esse negócio de amizade é só uma ilusão e tal. E aí, pra provar esse ponto pro Shiryu, ele quer um momento meio sádico ali, não só matar o Shiryu, como também matar o Shun, que tá preso ali pela corrente, né? Ele usou a corrente pra descer o abismo pra tentar salvar o Seiya. E aí o Dragão Negro vai fazer uma graça lá, né? Ele fala assim, antes de eu te matar, você vai ver a morte dos seus amigos. Aí vai lá até a corrente e ameaça partir ela pra que o Shun e o Seiya não possam voltar. E é nesse momento que o Shiryu se lembra de outro grande ensinamento do Mestre Ancião, que ele fala que o Shiryu não pode usar o Cólera do Dragão quando estiver com saúde debilitada, porque o Cólera do Dragão é um golpe que exige muito da capacidade física do usuário, e se ele não tiver bem de saúde, o Cólera do Dragão pode matá-lo. E aí, finalmente, temos aquele momento clássico, né, em que foi dito que o Shiryu não poderia sofrer nenhum arranhão, porque se ele sangrasse, poderia ser fatal. Aí ele vai lá, eleva o seu Cosmo e começa a sangrar pra caralho. E aí o Dragão Negro fica completamente em choque, tipo assim, mano, o que você tá arrumando? E o Shiryu fala, não, tudo isso é por causa da amizade. E o Shiryu aplica o Cólera do Dragão. Só que aí, antes de morrer, o Dragão Negro vai ter o seu grande momento. O Shiryu tá completamente paralisado, porque ele que não poderia sangrar nenhuma gota, sangrou muito. E aí o Dragão Negro estende o seu dedo, aquele que ele prometeu que ele usaria pra vencer o Shiryu, e acerta um ponto dele, pressionando aí um chakra central do Shiryu, que vai fazer com que o sangramento pare. E isso vai acontecer algumas vezes, né, na obra de Cavaleiros do Zodíaco, especialmente envolvendo ali o Miro do Escorpião, em que ele faz o Yoga sangrar pra caralho também, e aí ele vai acertar em algum momento um ponto pra parar o sangramento. Ele faz isso com Canon na saga de Hades também. Então, Cavaleiros do Zodíaco tem esse conceito aí de que se você acertar um ponto específico do corpo de alguém, você consegue parar o sangramento. E esse conceito foi apresentado pela primeira vez aqui. E aí o Shiryu questiona, pô, você teve a oportunidade de me matar, por que você não fez isso? E aí o Dragão Negro fala que ele teve vontade de acreditar nessa amizade do qual o Shiryu tanto falava. Trazendo aqui uma cena bonita dele morrendo, mas no seu último esforço salvando a vida do Shiryu, porque o Shiryu convenceu ele, cara. E daí a gente consegue tirar algumas reflexões sobre o Dragão Negro e também sobre os Cavaleiros Negros de uma maneira geral, quando a gente vê que eles são, de certa forma, ali a antítese dos Cavaleiros de Bronze, que são amigos e se ajudam o tempo todo, se sacrificam o tempo todo uns pelos outros, por causa da amizade
e não por uma questão de hierarquia, por exemplo, né? Lembrando que o Cisne Negro se sacrifica para ajudar o Ikki, mas não por causa de uma amizade, né? Mas por causa que o Ikki é o mestre dele, que ele vai fazer de tudo pelo Ikki, e o Ikki de forma nenhuma iria retribuir esse favor, né? Seja pro Dragão Negro, que também se sacrifica pela causa do Ikki, ou o Cisne Negro, que fez de tudo para que os golpes do Yoga pudessem ser registrados e enviados para o Ikki como uma informação privilegiada. Então o Dragão Negro, ele estava acostumado com isso, ele estava acostumado com essa coisa de você utilizar os outros como uma ferramenta para alcançar um objetivo, né? Ele utilizava o próprio irmão, né, o irmão cego dele, como uma ferramenta para que ele pudesse ter vantagem nas lutas. E o Ikki usava ele como um servo, como um cara que estava ali para lutar pelos seus próprios objetivos. Então o Dragão Negro não conhecia esse conceito de amizade porque ele nunca tinha visto isso, né? E o Shiryu mostrou para ele de várias formas, né? Se sacrificando para consertar a armadura, se arriscando usando o cólera do dragão mesmo estando debilitado. Ele vê todo o esforço do Shun em ser torturado ali pelo Andrômeda Negro e não largar as correntes para que ele pudesse salvar o Seiya. Então ele se emocionou com a atitude dos Cavaleiros de Bronze e ele percebeu que isso os deixava mais fortes. Porque numa situação normal, o Shiryu não teria condições de lutar. O Shiryu só conseguiu lutar por causa dessa força da amizade. E aí ele percebeu que ele poderia ter sido muito mais forte se ele tivesse essa mentalidade do Shiryu, se ele fosse como o Shiryu, se ele fosse capaz de lutar por uma amizade, tal como o Shiryu fez. E é por isso que no final, ao invés de tentar dar um golpe final e matar o Shiryu, ele decidiu salvar a vida do Shiryu. Então é uma mensagem muito bonita, não é uma mensagem tão sofisticada como aquela que foi questionada na luta entre Ikki e Yoga, mas é uma mensagem simples, é uma mensagem que permeia as obras do Shonen de uma maneira geral, e principalmente Cavaleiros do Zodíaco, né? E é um ponto que, na minha opinião, deixa a desejar no Lost Canvas, né? Eu adoro Lost Canvas, mas eu acho que é uma obra que deixa um pouco de lado esse valor da amizade, que é muito melhor trabalhado no clássico. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de comentar um pouco essa dinâmica que o Kurumada criou, de que o Shiryu não poderia sangrar nessa luta, né? Porque ele estava com metade do sangue no corpo, né? E o Dr. Mu fez essa recomendação de que, como ele doou sangue, ele não poderia se esforçar tanto, ele não poderia sangrar, qualquer arranhão poderia ser fatal, né? E acabou que o Shiryu sangrou mais do que nunca na vida dele e nada aconteceu, né? Eu acho que é um pouco frustrante, porque poderia ter uma dinâmica muito legal nessa luta se o Shiryu lutasse de uma forma que ele não pudesse ser atingido, né? Eu acho que seria até uma forma mais interessante de dar uma nerfada no Shiryu e deixar a luta mais difícil. Se ele tivesse que lutar se esquivando, se ele tivesse que lutar de uma forma a realmente não sofrer nenhum golpe, e qualquer golpe que ele sofresse pudesse ser fatal, né? Mas não foi o que aconteceu, o Shiryu levou vários golpes ali dos dois dragões negros, não só do dragão negro principal, que para termos dramáticos e até teatrais, né, que Saint Seiya tem muito, funciona, é muito legal, no final tem a cena do dragão negro parando o sangramento, mas eu acho que o Kurumada perdeu a oportunidade de trazer uma dinâmica diferente para a luta, em que o Shiryu teria que usar o escudo, por exemplo, usar uma série de artifícios para que ele não fosse atingido, né? Mas o Kurumada preferiu usar a fórmula luta do Shiryu, que é ele tirando a armadura e tal, né? E acaba desperdiçando um pouco o escudo e a própria nova armadura do Shiryu, né? Então achei que o Kurumada poderia ter adotado uma dinâmica um pouco diferente nessa luta, apesar de ter inovado em várias coisas, né? Ele trouxe uma série de inovações nessa luta, trazendo dois inimigos, um inimigo que atua pelas sombras e tal. Foi um pouco confuso, eu confesso, né? Não acho que foi exposto de uma forma ideal, mas trouxe esse conceito novo que inclusive foi reaproveitado na saga de Asgard, né? Com o Shido e o Bado, né? Que você tinha ali um inimigo principal, que era o Shido, e o Bado como um cavaleiro que atua nas sombras. Sinceramente, eu acho que na saga de Asgard foi muito melhor aplicado, assim. Eu acho o Shido e o Bado um dos melhores personagens de Cavaleiros do Zodíaco, mesmo sendo filler. Eu acho que eles pegaram esse conceito do dragão negro e melhoraram muito, mas não dá pra tirar o mérito do original, né? Que é o dragão negro colocando essa dinâmica de ter um cavaleiro ali nas sombras. Então é isso, galera.
A análise do mangá de Saint Seiya de hoje termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal dos Manuscribas. E até semana que vem, sábado, nós temos aí mais um vídeo em que finalmente a gente vai ter a luta contra o chefão do arco, o Ikki de Fênix. Nos vemos lá.